Então, nesse instante, nós vamos unindo o nosso coração, o nosso pensamento, agradecendo a presença dos nossos amigos do plano espiritual maior, os espíritos que estão aqui nos acompanhando nesse estudo mais uma vez, nos ajudando a compreender melhor os ensinamentos de André Luiz e assim acompanhando a nossa querida amiga Cláudia na prece de preparação do nosso estudo de hoje. Assim seja. Amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, pedindo a Sua presença amiga em nossas mentes e em nossos corações. Permita, amigo Jesus, que nós possamos compreender a Sua mensagem, mas também que nós possamos colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. Abençoai, Senhor, os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, esses amigos maravilhosos que tomam conta de nós, que protegem e trabalham no GES. Que o seu amor, Senhor Jesus, possa envolver a todos nós. E em seu nome, nós estamos iniciando mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então hoje a gente vai estar estudando o capítulo 35, que fala sobre o Evangelho no Lar. E uma coisa que eu já notei que é interessante é que o capítulo anterior, o 25, também falava sobre o poder da prece e a importância da prece. A mudança da prece, o impacto da prece na mudança vibratória, na nossa mudança mental. Mas hoje, em especial, a gente vai focar no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar que não é uma coisa que foi criada pelo Espiritismo ou por Allan Kardec. A gente vê aí Jesus já fazendo o culto do Evangelho, do estudo, na época, né, que ele estava entre nós aqui. Então, lembrando que no capítulo anterior, André Luiz, o Vicente e o Aniceto chegam na casa da Isabel e percebem que é um lugar diferente, né? No capítulo 25, como eu estava comentando, que o tema é o efeito da oração. Ele vê que a gente se liga, né? O nosso poder mental conecta a gente com coisas boas ou coisas ruins. Então, se eu estou pensando em coisas boas, eu vou me conectar com aqueles seres que estão na mesma faixa vibratória que eu. Se eu estou mentalmente só pensando em coisas ruins, em infelicidade, em desânimo, em tristeza, em revolta, em desejo de me suicidar, é nessa faixa mental que eu vou estar me conectando. É como se a gente colocasse uma lente nos nossos olhos e a gente só enxergasse aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está pensando. Os pensamentos, eles são combinados com as nossas emoções e é como se as nossas emoções colocassem cor nos nossos pensamentos. E é isso que faz com que a gente se sinta ainda mais envolvido por aquilo que a gente está sentindo. Então, eu estou triste, eu fico pensando que eu estou triste, eu fico pensando que eu sou vítima, eu fico pensando que eu estou infeliz, e quando eu vejo, eu já estou pensando em coisas horrorosas. Eu já estou enxergando que todas as pessoas que estão ao meu redor não me apreciam, não gostam de mim. Da mesma forma, quando eu tenho a minha atitude mental de agradecimento à vida, de apreciação às coisas que estão ao meu redor, podem ser coisas simples como um abraço, uma conversa amiga, o fato de eu poder ter um casaco, ou o fato de eu conhecer o Espiritismo, de eu estar podendo escutar ou estudar os ensinamentos aí que foram deixados pelo Chico. Isso já faz com que eu me ligue a seres, a entidades de outra envergadura que vão estimular a minha sensação de bem-estar, né? Então, lembrando que a nossa felicidade, a nossa infelicidade é criada por nós mesmos. É a nossa atitude mental. É isso que vai dar o tom da nossa vida.
bom ou ruim. Não é o que está do lado de fora, mas é o que está dentro de mim, né? E esse capítulo fala muito a respeito disso, se a gente for pensar nesse jardim interior que tem dentro de nós. Se a gente pensar como é que eu estou cuidando dos meus sentimentos, dos meus valores, como é que eu estou usando as sementes do bem que estão sendo colocadas dentro de mim, né? A gente vê aí nesse capítulo os filhos da Dona Isabel, 5 filhos, 5 reações diferentes que ela tem com cada um dos filhos. Um deles, o filho, o menino que não consegue apreciar as coisas que ela está falando, enquanto as filhas, que são espíritos mais evoluídos, aproveitando esses ensinamentos que são divididos durante o Evangelho no Lar, né? Aí a gente chega no capítulo 35, que fala dos efeitos da oração no lar. Coloca aí a limpeza espiritual, a luz que é emanada da casa, a proteção que é dada àquela casa que tem o Evangelho no lar, que tem a disciplina, a paz que existe no ambiente, essa sensação boa. Os mentores, os espíritos protetores que cuidam dessa casa. No próximo capítulo, a gente vai estar vendo a chegada de uma tempestade. Me fez pensar muito o que a gente passou essa semana aqui no Silicon Valley, a tempestade que a gente teve de chuva, de vento, que inundou tudo. E o termo que o André Luiz usa no próximo capítulo, falando desses espíritos vagabundos que ficam andando, circulando pelas ruas, né? E que acabam entrando na casa das pessoas que não têm essa proteção. Mas no caso dos lares onde existe essa paz, esse respeito, a prática, a disciplina da oração, eles não entram, eles não chegam. A casa, ela é como se fosse imantada magneticamente, e isso afasta esses espíritos de uma faixa mental mais inferior, né? Mas para a gente receber essa proteção, é necessário que a gente tenha disciplina, que a gente leve a sério. Esses espíritos, eles são ocupados, eles são trabalhadores da seara de Jesus, são tarefeiros, eles estão vindo para cá e eles vão ajudar aqueles que buscam, que pedem ajuda, mas é necessário que exista essa reciprocidade, né? Então, por exemplo, nesse estudo que a gente está tendo, a nossa disciplina em relação ao horário, ao comprometimento, ao conteúdo, é por quê? Porque estamos aqui, Manu, Regina, Cláudia e eu estudando como encarnados, mas quantos outros desencarnados não estão aqui também acompanhando esses ensinamentos de André Luiz? Isso ele comenta, né? Olhando o Evangelho no Lar do outro lado, falando do tanto de gente que está indo para lá, usando o Evangelho no Lar não só como um ponto de socorro, ajudando entidades que estão mais necessitadas, mas também um lugar onde os espíritos do bem conseguem refazer as suas energias, ajudar a família, mas também se reabastecer para ajudar outras pessoas que necessitam também. Mas lembrar que a gente nunca está só, que o nosso pensamento é energia geradora que nos liga a entidades semelhantes a nós, né? Boas ou ruins. E aí a importância do orar e vigiar. A gente fica pensando muitas vezes que a mediunidade só acontece dentro do centro espírita, dentro de uma sessão mediúnica, de um trabalho de desobsessão. Não. A gente vai ver aqui, nesse caso, que no Evangelho no Lar, a inspiração já está vindo para Dona Isabel, né? Então, tem o mentor inspirando, tem o marido dela, o Isidoro, ajudando a escolher a página adequada para o comentário do caso de suicídio que eles estão estudando. Mas o interessante é que a palavra do mentor, por ele ser um espírito de maior evolução, ela não é absorvida por todos da mesma forma, nem pela Dona Isabel, né? Então, cada um vai estar recebendo aquelas bênçãos de acordo com a sua elevação. Então, uma metáfora boa para a gente entender é como se a gente tivesse um rio de águas cristalinas, potável, mas que cada um, apesar da sede, vai buscar aquela água no rio com um recipiente diferente. Então, eu posso ir buscar com um copo, então eu vou sair só com um copo para
sanar a minha sede. De repente, a Regina vai com um balde, a Cláudia vai com um caminhão-pipa. Então, cada um de nós vai receber aquilo que a gente está pronto para receber, dependendo da nossa evolução e do nosso merecimento, né? Da nossa vontade, do nosso esforço. Mas essa doação, essas bênçãos, são divididas em relação a todos, encarnados e desencarnados. Então, a gente pode olhar o Evangelho no Lar como um trabalho de caridade? Pode. É um trabalho de caridade para o nosso lar, para as pessoas da nossa família, mas também para esses outros espíritos que são trazidos para estudar a palavra de Jesus, que muitas vezes não têm condição de estudar, mas que naquele ambiente propício, com uma vibração diferente, eles ficam mais receptivos para receber muitas vezes a ajuda que eles necessitam, muitas vezes serem levados para outros lugares, escolas, hospitais, onde eles podem ser tratados. E a gente já viu, como por exemplo o Campo da Paz, né? E aí a descrição bonita do mentor, falando que os que estão na mesma condição do mentor, isso é Aniceto falando, do Fábio, poderão ouvir os pensamentos. Mas os que estiverem numa zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Então, por exemplo, o sol está aí abençoando, iluminando a todos. Mas se eu estiver embaixo de um guarda-sol, eu não vou estar recebendo o poder do sol. Se eu estiver com óculos escuros, eu não vou estar enxergando. Se eu estiver dentro da minha casa com as janelas fechadas, as cortinas fechadas, a porta fechada, eu não vou estar recebendo esse sol. Mas isso não significa que essa energia benéfica, curadora, não está sendo distribuída. É só que eu estou fazendo a minha escolha de não receber, pela minha própria ignorância, né? E muitas vezes a gente fica vendo, como aqui no caso, né, das crianças, delas não estarem interessadas em fazer o Evangelho no Lar e achando ruim e fazendo careta. Isso denotando a evolução de cada um, né? Que para alguns daquela mesma família, o Evangelho no Lar é visto como uma bênção, né? Até a menininha pequenininha comentando isso, que bom que a gente pode estudar isso, que bom que a gente tem Jesus na nossa casa, enquanto o filho do meio indo lá forçado para estudar o Evangelho de Jesus. Então, outro ensinamento importante que André Luiz passa para a gente, que dentro da mesma família, da mesma célula, no mesmo teto, a gente vai ter indivíduos com graus evolutivos diferentes, que vão ter entendimentos diferentes da verdade e necessidades diferentes também, né? Agora, a gente lembrar que não há prece sem resposta. Toda vez que a gente pedir, a ajuda vem, de uma forma ou de outra. Pode não ser a resposta que a gente gostaria que fosse, pode não ser na hora que a gente gostaria de receber a resposta, porque o tempo é de Deus, a sabedoria é de Deus, Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós, né? Então, no caso, a gente ainda vai ver nos próximos capítulos essa família, né? A da Dona Isabel passando por dificuldades, não podendo ter alimento, refeições, múltiplas refeições por dia, né? Mas aceitando essas dificuldades sem revolta, sem mágoa, sem questionamento, né? Lembrando que aí a prece que eles fazem, a energização que é feita nos alimentos até. Essa é outra coisa importante para a gente pensar, porque a qualidade do pensamento da nossa casa influencia a qualidade dos alimentos que a gente come. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a comida na minha casa e eu estou com raiva, e eu estou brava, e eu estou emburrada, e eu estou envenenando aquela comida. Eu estou desmagnetizando as coisas boas que tem naquela comida. E é por isso que muitas vezes a gente come e passa mal, né? Porque a comida está imantada com pensamentos negativos. Da mesma forma, você vê que por causa desse lugar, dessa casa, ser um lugar em que existe paz, existe harmonia, o alimento da família, ele é energizado pelos mentores, e não só isso,
os próprios espíritos que estão lá em busca de auxílio de estudo, né, até como pouso, eles se alimentam também de uma alimentação pura que ele fala, que só acontece porque é uma casa onde existe paz, onde existe harmonia, né? Então, a gente lembrando aqui, para encerrar, que é a gente que faz do nosso lar um lugar de paz, de harmonia, uma fortaleza ou não. Isso através da nossa prece, que com a nossa prece a gente consegue mudar o padrão vibratório, a qualidade de relacionamentos que existe dentro da nossa casa, a qualidade de pensamentos que a gente se envolve e as outras pessoas se envolvem, né? E é através da prece que a gente se protege, né? Não só dentro do lar, mas também fora. Porque esse fato da gente viver dentro de um oásis, de um santuário, nos isola das entidades inferiores, nos protege de potenciais males que, se a gente não tivesse nessa sintonia mental, a gente estaria exposto, né? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. De novo, esse capítulo é muito importante, lembrando a gente a importância do Evangelho no Lar. Tem vários livros sobre Evangelho no Lar no site do Jazz. Se vocês forem até lá, é possível fazer o download do menuzinho de como fazer Evangelho no Lar. O site do Jazz é www.jazzsociety.org. O endereço está aqui no slide. E aí tem toda a receitinha, a sugestão que a gente segue aí, a da FEB, de como fazer Evangelho no Lar. E agora é só a gente botar em prática, né? Quem quer comentar? Uma coisa interessante também que é citado nessa lição é a questão da Isabel ouvir os pensamentos do espírito Fábio, né? Então, diante do que a gente está conversando e das modificações que nós estamos planejando mentalmente fazer no nosso cotidiano, talvez uma das sugestões seria que a gente educasse os nossos ouvidos para que nós pudéssemos ouvir o bem, o bom, o belo, né? E começar a deixar de lado aquelas coisas que ainda nos seguram, nos impedem de avançar, né? Então, geralmente no cotidiano a gente passa muita raiva, a gente se envolve no trânsito, a gente se envolve com aquele colega de trabalho que ainda está sintonizado com uma espiritualidade um pouco mais densa. E quando a gente vê, a gente já foi envolvido por isso, né? Então, que a gente possa dar ouvidos para essa sintonia positiva que está sempre aí do nosso lado, os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais. E quando a gente faz aquela pausa e pede, é como a própria lição está dizendo, né? Toda prece é ouvida. Então, que nós possamos aí colocar na nossa prece essa sugestão, esse pedido, para que nós possamos realmente ser instrumentos de Jesus, onde quer que a gente vá, né? Vocês ainda estão aí ou sou eu que caí? Oi, Cláudia. Oi, Regina. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvi. Aproveitando da tua fala sobre o cultivo dos nossos bons pensamentos e a gente realmente, na prática, quando já executa o Evangelho no lar, quanta diferença a gente vê realmente com relação a essa paz que passa a reinar no lar, né? A esse equilíbrio
extra, né, que se apresenta, e até lembrando da fala do Divaldo, quanto à questão de que no momento em que a gente está orando no culto do Evangelho no lar, a gente não está só beneficiando a nossa casa, né, o nosso lar, nosso ambiente doméstico, mas a gente está beneficiando tantos outros irmãos em volta, né, como os nossos vizinhos, inclusive até a própria rua, né, que a gente vive, já recebe todo esse magnetismo e em outro momento a Ana até acabou citando isso, e a gente vê que realmente é no tempo de Deus. Quantas preces que a gente tem feito, e isso, por incrível que pareça, tem sido uma semana assim muito constante para mim, no lembrete desse hábito de orar, né? Não só o orar de boca para fora, mas o orar em qualquer ambiente que a gente esteja, recomendar para as pessoas que a gente sente que às vezes tiveram esse dia um pouco mais raivosos, com um pouco mais de problema, mas fazer a recomendação da prece, né, desse equilíbrio, porque além dela ser a proteção, ela faz com que a gente possa realmente sintonizar com esses espíritos amigos que tu citasse aí, Cláudia, né, que é o nosso próprio anjo da guarda, mentor espiritual, e quando a gente já está buscando fazer isso, mesmo dentro das nossas imperfeições ainda, é realmente como a gente sintonizar numa estação de rádio. A gente sai daquela música metálica para ir para uma música suave, clássica, e o nosso dia fica mais harmonioso e a gente acaba influenciando os que estão em volta, né? É verdade, é contagioso, tanto do bem quanto do mal, né? Da mesma forma que o mau humor incomoda a gente, essa paz também ela é dividida com aqueles que rodeiam. É por isso que a gente chega perto de algumas pessoas e a gente se sente super bem e fala assim, nossa, puxa vida, Regina, encontrei você, você me passa uma paz, você não precisa falar nada, eu me sinto bem. Em compensação, tem outras pessoas que a gente não consegue nem chegar perto, né? A gente sente de longe a vibração ruim. Por quê? É exatamente a matéria mental. É o pensamento que essa pessoa está envolvida, que acaba criando essa vibração desagradável, né? É verdade, Ana. E hoje eu falava com a minha irmã, ela lembrava da fala do Haroldo, que ela disse assim, não esquece que a gente hoje já está nessa era de que tu abraça alguém, tu fala com a pessoa ela está te dizendo alguma coisa, está te abraçando muitas vezes, mas a energia que tu sente dela é muito contrária a tudo aquilo que ela está demonstrando naquele gesto ali, sabe? E isso é uma das coisas que para quem tem muita sensibilidade mediúnica, né, para o médium ostensivo, é muito triste, porque tu sente, não adianta, a pessoa pode te dar um abraço tentando te passar, demonstrar um afeto grandioso por ti, mas na verdade a energia que ela está vindo de ti dela para ti é outra, né? E assim somos nós também, né? Não é uma questão só da gente apontar para os outros, né? Como se a gente não tivesse a nossa sombra. Mas é por isso que tem que ter esse cuidado de se reconhecer quando não está bem ou quando está, para poder ser aquilo ali para a pessoa e não fazer se mascarar de uma maneira que o outro, para quem tem essa sensibilidade aflorada, vai sentir, não adianta, né? E lembrar que todos nós somos médios, né? Então, de novo, eu acho que esse capítulo é outro capítulo que chama a nossa atenção em relação a isso, de que a gente pode imaginar que a gente não está funcionando aí como conduíte de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, mas a gente está, mesmo sem saber, né? Então, da importância da vigilância do nosso pensamento para que a gente esteja sintonizado com espíritos do bem, porque da mesma forma que a dona Isabel, ela está passando as palavras desse mentor Fábio, que é um mentor de um nível espiritual alto, né? Se eu tô com um pensamento, uma vibração de um nível baixo, eu vou estar sintonizada com esses outros espíritos e eu vou ser manipulada por esses espíritos para agir de acordo com o que eles querem. E muitas vezes, esses espíritos podem estar interessados no meu mal ou
no mal das pessoas que estão ao meu redor, ou simplesmente são espíritos que querem bagunçar, né? A gente vê aí no livro dos espíritos, no capítulo que fala sobre os diferentes graus, a escala dos espíritos, falando, né, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos zombeteiros, dos espíritos maléficos, dos espíritos bons, enfim. Então tem aí uma escala que não é uma coisa rígida, mas que mostra pra gente que entidades diferentes têm valores morais diferentes, e esses valores claramente vão influenciar na atitude, né? Da mesma forma que o nosso valor moral, a nossa crença, influi diretamente no nosso comportamento. Antes da gente encerrar, eu quero fazer mais 2 comentários. Tem 2 livros, eu vou mostrar aqui no vídeo, para quem estiver interessado em aprender um pouco mais sobre Evangelho no Lar. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, Ana, estou conseguindo. Tem esse livro aqui que chama Evangelho no Lar. Esse livro é muito bom. Da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é onde eu estudei. Quem escreveu foi a Maria Conte. Então, fala bastante da importância do Evangelho no Lar, como fazer Evangelho no Lar, etc. Né? E tem um outro que foi escrito pela Vera Cristina, também da FESP, e chama Evangelho no Lar, no Encontro com a Paz. O nome dela é Vera Cristina Marques de Oliveira Milano. Todo mundo chama ela de Vera Milano. E ela, durante muito tempo, foi a diretora do Evangelho no Lar na FESP, e agora ela é a diretora de assistência espiritual lá. Muito bom esse livro também. Para quem tiver o interesse de estudar, entender, dar uma aula sobre Evangelho no Lar, não só saber um pouquinho mais do Evangelho no Lar. E uma terceira coisa, além, claro, da referência que eu já dei, que no site do Jazz tem aí a receitinha de como fazer o Evangelho no Lar, tem esse livro da Joana de Ângeles, que eu já comentei, que chama Mestre de Amor. Foi o primeiro livro que foi psicografado pelo Divaldo, que tem esse capítulo que a Regina comentou, que fala da iluminação da rua quando uma pessoa faz o Evangelho no Lar. O capítulo que fala disso é o capítulo 59, que chama Jesus Contigo. Esse capítulo da Joana de Ângeles é lindo, vale a pena ser lido e relido. Cada vez que a gente lê, a gente fica assim, mexida com a beleza que a gente constata aí dessa ligação com o plano espiritual maior, né? Então, vamos aí hoje à noite, a hora que a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro, lembrar de agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui, dessa encarnação, a oportunidade que a gente está tendo de ter o Evangelho de Jesus na nossa vida, o Espiritismo, que ajuda a gente não só no lado de consolo, mas principalmente na área de esclarecimento. Né? Porque só consolar não resolve, porque aí a gente continua cometendo os mesmos erros. E se a gente comete erro, a gente sofre. A única forma da gente melhorar é a gente se transformar através da reforma íntima, e a gente recebe do Espiritismo todas as ferramentas necessárias para essa transformação interior. Né? E essa transformação interior começa através da prece, através do estudo, e dentro do nosso lar, através do Evangelho no Lar. Então, a gente, hoje, antes de dormir, a gente fazer essa reflexão de como é que a gente está tratando o Evangelho no Lar, com que seriedade. Lembrar que a gente nunca está fazendo o Evangelho sozinho, apesar da gente poder estar fisicamente sozinho, a gente está sempre acompanhado. E lembrar que a gente está sempre acompanhado em qualquer lugar, né? Então, as escolhas que a gente faz em relação a essas testemunhas invisíveis que nos acompanham sempre. Né? E aí, para encerrar, eu queria pedir, então, para a Regina fazer a prece final para nós, por favor. Então, nesse momento, desse aprendizado de hoje, Senhor, em que sabemos que te recebemos em nosso lar, não apenas nesse dia, mas sempre que quisermos,
estás conosco, Senhor, através dos teus mensageiros divinos, nos inspirando, nos fortalecendo, dando a coragem, Senhor, para mudar a nossa caminhada, iluminando, Senhor, este caminho abençoado através do teu ensino moral evangélico. Que nós possamos, Senhor, aproveitar dessas pérolas para a nossa transformação moral, para o auxílio àqueles que nos cercam, sejam encarnados ou desencarnados. Que nós tenhamos, Senhor, a certeza que a vitória será sempre do bem. E agradecemos a presença desses irmãos que nos inspiram, que inspiram a Ana, que a fortalecem, Senhor, nessa tarefa. E a todo esse grupo que se formou, Senhor, no intuito desse melhoramento constante. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que todos tenham uma noite abençoada. Aí lembrando que a gente não está sozinha, que com certeza tem um monte de anjinho aí perto da gente. E que a gente possa estar junto de novo na próxima semana.